Olá, boa tarde. Entrando aqui pedindo licença para almoçar com você. E hoje nós vamos falar sobre a importância das rotinas do sono. Deixa eu colocar aqui. Olá, Arlene. A Arlene me mandou mensagem hoje. Hoje não é dia de almoçar com você? Sim, hoje é dia de almoçar comigo. Atrasamos um pouquinho. Eu tô atendendo, mas estamos aqui. Peço desculpas, tá? Era para nós termos iniciado às 12h12, né? Como eu prometi. Deixa eu tentar adequar aqui, que o meu ring light tá com problemas. Olá, Érica. Tudo bem, querida? Sempre bom ver uma Érica por aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre as rotinas do sono, que também foi um dos temas bem votados na nossa enquete da semana passada, tá? E ontem eu fiz uma postagem de uma frequência, não sei se vocês viram, uma frequência para ajudar nesse processo do sono, uma frequência incrível, 852 Hz. E essas frequências, elas nos ajudam, elas têm influências no nosso corpo, tá? E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre essa importância do sono, sobre essas rotinas do sono. Mas como assim, Érica, rotina de sono? Né? Quem já ouviu falar aqui sobre rotina do sono? Tem paciente meu que eu coloco assim, criar rotina do sono. E eu peço para que ele pesquise o que é e que ele crie a sua própria rotina do sono. Alguém de vocês que estão aqui comigo, vocês já ouviram falar sobre rotinas do sono? Vocês sabem do que se trata? O que é que vocês podem me dizer sobre o que é uma rotina do sono? Ó, já temos uma moça aqui colocando Dondoquinha de Luxo, acho que deve ser o nome de alguma loja dela, mas ela já colocou aqui que sim, que ela conhece sobre as rotinas do sono. Mais alguém também conhece? Mais alguém já ouviu falar? A rotina do sono ela é fundamental para o nosso corpo, tá? Para que o nosso corpo funcione de forma adequada. Eu preciso ter uma rotina de sono para mim ter um sono de qualidade, né? Porque o sono, ele precisa ser com qualidade. E esse sono, ele tem algumas fases de sono, né? Nessas fases, a gente só consegue chegar na fase REM do sono, que é o sono reparador, quando eu consigo me equilibrar, quando eu estou bem e eu conheço essas rotinas do sono, tá? E para isso, nós precisamos ter horários, né? Nós precisamos de horários para poder estipular essas coisas que vão acontecendo durante o sono. O nosso corpo, ele funciona de forma mecânica, por mais que a gente ache que não, mas sim, tudo no nosso corpo funciona de forma mecânica, entre aspas, claro. Érica, como assim você está dizendo que funciona de forma mecânica? O nosso corpo, ele precisa de horários, ele precisa de regras, e essas regras, elas precisam ser cumpridas de forma coerente e consistente, ou seja, com frequência. Não é porque você está me ouvindo hoje que você vai melhorar a sua qualidade de sono hoje, que você vai criar um horário para dormir hoje e amanhã já mudou tudo. Não é assim, tá? Ó, Érica colocando, sim, hábitos que ajudam na qualidade de sono e no preparo do organismo para esse momento. Exatamente, Érica. E esse preparo do sono, ele vem desde o meu acordar. Quando a gente fala rotina do sono, a gente só pensa à noite, dormir, descansar, não é assim. Uma rotina de sono adequada, ela vem desde o momento que eu levanto. Eu tenho que ter uma rotina que comece do meu horário de acordar. E aí a Arlene colocou aqui em cima. Deixa eu voltar aqui no comentário de Arlene. Comer cedo, apagar as luzes, meditar, se desligar de aparelhos eletrônicos. Fantástico, Arlene. Exatamente. São hábitos, essa rotina do sono, né? São hábitos. A rotina do sono ela é a soma desses hábitos, desses costumes, dessas práticas que nós temos diariamente, e como eu disse, que são feitos com uma frequência,
tá? É muito importante a gente entender isso, até para orientar o nosso paciente, você que é profissional, para orientar o meu filho, você que é mãe, tá? E essa rotina, ela tem a ver com o nosso ciclo circadiano. Já ouviram falar do nosso ciclo circadiano? Ele também é conhecido como nosso relógio biológico. Sabe aquela pessoa que ela tem o horário certo para ir ao banheiro? Todos os dias, eu chego em casa e eu vou ao banheiro fazer cocô. Todas as noites. Então, o meu relógio biológico, ele entende que quando eu chego em casa é o horário de ir ao banheiro. Isso é rotina, tá? E aí eu disse a vocês que essa rotina do sono, ela tem que começar pela manhã. Sim, eu tenho que ter um horário para acordar. Ah, Érica, mas hoje é feriado, eu posso dormir mais um pouco. Não, você não pode dormir mais um pouco. Você tem que colocar esse corpo para se adequar, para criar a rotina. Então, se você tem o hábito de todos os dias acordar às 6 da manhã, é de segunda a segunda. Érica, mas esses hábitos, eles também servem para os meus filhos? Sim, eles também servem para os seus filhos. Eu vou dar um exemplo a vocês dos meus filhos. Os meus amigos mais próximos, eles dizem que os meus filhos têm um botãozinho que eu desligo eles. Por quê? Desde muito pequenos, eles têm o hábito, eles têm a rotina de dormir às 8 horas da noite e acordar muito cedo. Eu saía para trabalhar e eu acordava eles para que eles vissem que eu estava saindo para trabalhar. Então, eles já criaram o hábito de acordar muito cedo. E de às 8 horas da noite, mesmo que eu não fosse dormir, mesmo que não fosse o horário que a gente fosse encerrar as nossas atividades, as minhas, era o horário de encerrar as atividades deles. Então, a gente desligava as luzes, deitava com eles e eles pegavam no sono. Hoje, a gente pode estar numa festa, pode estar no lugar que for. Às 8 horas, chegou 8 horas, aí eles já começam a procurar um cantinho. Às vezes a gente está na casa de algum amigo e eles já começam a procurar um cantinho para dormir. Isso é rotina do sono. E aí as minhas amigas mais próximas dizem assim, que os meus meninos, eles são muito ativos, eles passam o dia muito ativos, mas à noite eu desligo o botão. E aí isso é por quê? Por conta dessa rotina. Criança precisa ter rotina. E isso é desde a fase do bebezinho. Eles estão numa fase que os hormônios, eles precisam funcionar. Nós também, claro. Mas os bebês, eles estão numa fase de crescimento muito grande. E eles precisam ter essas fases. E a fase do sono, ela precisa ser muito bem estruturada, muito bem respeitada, tá? A criança, ela não pode trocar a noite pelo dia. Seu ciclo circadiano, ele tem que funcionar. Ah, Érica, mas o meu filho, ele passa o dia todo dormindo e ele passa a noite acordada. Quem está errando é você, mamãe. Você tem que adequar isso. Converse com um profissional que lhe orienta para que você consiga criar essa rotina de sono para o seu filho, tá? Dessa forma, não tá certo, tá ok? E aí é muito importante para o crescimento da criança que ela tenha esse hábito, né? Tem vários estudos, tem um estudo muito bom realizado pela Universidade de Filadélfia, que ele fala sobre a rotina do sono, sobre o quanto é benéfico, né? Manter essa rotina do sono. Tem vários estudos, se vocês entrarem nas bibliotecas no PubMed, no Cielo, que são bibliotecas de cunho científico, vocês vão encontrar, só colocar lá, rotina do sono, vocês vão encontrar uma quantidade gigantesca de rotinas do sono, tá? E aí, como Érica, que a gente pode criar essa rotina? O que é que eu preciso fazer para criar essa rotina? Primeiro, eu preciso entender que é um processo, né? É um processo que tem que ser cumprido diariamente. E por onde a gente começa essa rotina do sono? Eu começo a rotina do sono com o que foi que eu falei para vocês? Como foi que eu já falei, por sinal? Como é que a gente começa? O ato de tomar sol pela manhã e no mesmo horário também influencia. Show, Aisla. Começamos a rotina do sono ao acordar. Eu costumo dizer assim,
Isso. Então, prestando atenção, isso é muito bom. Eu costumo dizer que nós temos duas fases no nosso corpo. Uma fase, ela funciona durante o dia. E aí chega um determinado momento que essa fase ela precisa ser desligada para que uma outra passe a funcionar. Nós temos os nossos órgãos, eles precisam funcionar e o seu horário de funcionamento é à noite. O fígado, por exemplo, que é um órgão importantíssimo, ele é o órgão que metaboliza tudo no nosso corpo. Eu sou apaixonada pelo funcionamento do fígado. E eu digo até assim, o coração ele é o cara, mas ele só bate. O fígado não. O fígado ele é um órgão incrível. E ele tem uma função que muitas vezes ela é menosprezada por algumas pessoas. E esse nosso fígado, para funcionar de forma correta, eu preciso estar dormindo a partir das 10 horas da noite. Porque o meu fígado, ele funciona das 10 da noite às 3, em média, das 10 da noite às 3 horas da manhã. É o horário de funcionamento do fígado. Então, a gente tem que ficar atento também a alguns sinais que o nosso corpo nos dá. Ah, Eric, eu tenho o hábito de acordar 2 horas da manhã, eu tenho o hábito de acordar 3 horas da manhã e eu perco o sono. Investiga o seu fígado, tá? É o horário que ele está funcionando. Então, isso precisa ser investigado. Então, nós vimos que criar essa rotina do sono, ela tem que vir do meu horário do acordar. A importância do criar esse ciclo circadiano. Ah, mas os meus filhos ficam assistindo até 10 horas da noite, até 2 horas da manhã. Eu fico no telefone batendo papo até 2 horas da manhã porque eu não tenho sono. Tá, e qual é a sua rotina do sono? Como é que você vai ter sono se você está às 2 horas da manhã no telefone? Não, Eric, eu não fico no telefone, mas eu fico lendo até 2 horas da manhã. Não é rotina. A gente precisa se desligar. Lembrem do que a Arlene colocou? Eu preciso fazer uma meditação, né? Provavelmente é a rotina dela. Fazer uma meditação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no comentário de Arlene. Comer cedo, apagar as luzes, meditar, se desligar de aparelhos eletrônicos. Até a produção de alguns hormônios no nosso corpo, eles alteram a depender da luz, a depender da luminosidade que está no nosso corpo, incidindo no nosso corpo durante esse processo do sono. Então é muito importante a gente ter um ambiente escuro ou um ambiente de luz azul ou roxa. Tem alguns estudos que falam também sobre a luz vermelha, tá? Eu gosto muito do ambiente escuro. Às vezes há um tempo atrás eu mudei as minhas rotinas e eu passei a almoçar em casa. Mudei de casa, estou morando mais próximo aqui da clínica. Então eu consigo almoçar em casa todos os dias. Ano passado, no início do ano, eu ainda não tinha essa rotina. Então eu almoçava aqui na clínica todos os dias. E aí no intervalo que eu tinha entre o meu almoço e os meus pacientes, eu deitava na maca e dormia. E as meninas olhavam e faziam, não tem condições. A Erika dorme em qualquer lugar e eu durmo em qualquer lugar. Isso é hábito de plantonista, né? Plantonista sabe que você só tem aquele tempinho para dormir. Então você precisa dormir. E isso foi uma das coisas boas que eu ganhei nos plantões. Foi esse hábito de dormir. Então eu apago muito rápido. É só eu entender que eu preciso dormir agora. Preciso dormir agora, dormiu. Encosta em qualquer cantinho, eu consigo dormir. E os meus filhos também têm esse mesmo hábito, né? Então, nós precisamos ter horário para tudo. Ah, Erika, eu durmo sempre à tarde, depois do almoço. Isso é bom? É bom, dependendo da quantidade de tempo. Cientificamente, é comprovado que até 20 minutinhos depois do almoço, meia hora, no máximo 40 minutos, é benéfico. A partir disso, não mais. Porque a partir disso vai atrapalhar no seu sono. A Erika, então eu posso dormir 20 minutinhos? Pode, é um momento que você tem para descansar. Almoçou, descansa 20 minutinhos, tudo bem. Você não pode dormir a tarde toda.
Porque se você dorme a tarde toda, lembra que a gente falou que precisa ter horários específicos para tudo? Se você dorme a tarde toda, você vai acabar não tendo uma noite com um sono tão produtivo. E aí você vai desregular aquele nosso ciclo circadiano que a gente falou logo há pouco, tá? Vocês estão conseguindo entender? Soninho de beleza, exatamente, doutora Deise. Doutora Deise colocando aqui, o soninho da beleza. Esse nosso soninho da beleza de 20 minutinhos, ele é benéfico, extremamente benéfico. Só não pode ser um soninho de 1h30, 2 horas. Aí não é mais o soninho da beleza, vai ser um soninho que vai lhe atrapalhar, tá? Então, estão conseguindo, né, me entender? Entender que essas relações, tá tudo interligado. Lembrem do que eu sempre falo para vocês. Tudo no nosso corpo está ligado. Não existe, o meu corpo ele vai produzir melatonina, eu vou tomar melatonina. Não é assim. A Erika disse que eu tenho que dormir. Você tem que dormir, mas você precisa estar hidratado, né? Você precisa ter um ambiente tranquilo de sono, um ambiente tranquilo, escuro para dormir, que confortável. A sua cama tem que ser um local confortável. Se é uma das coisas que eu sempre priorizei na minha casa, foi um colchão confortável. A gente trabalha o dia inteiro e aí você chega em casa, você quer dormir e nada melhor do que a gente ter uma cama confortável para isso. A cor do lençol que a gente dorme acaba interferindo também. Vocês sabiam disso? Procure lençóis mais claros, eles lhe dão mais qualidade de sono também, tá? Então precisamos dormir de forma que tenha qualidade. Nós já sabemos que esse sono ele começa no meu horário de acordar, tá? Tomar sol é extremamente benéfico, ele ajuda a ligar o meu cortisol, a ligar esse meu ciclo circadiano. Então, se eu tenho o hábito de acordar pela manhã e tomar sol, melhor ainda, porque o meu corpo entende, agora o sol, os raios, lembra lá da mãozinha, né, no sol, para aumentar a vitamina D. Então, isso vai criando rotinas. Rotinas que são extremamente importantes, tá? Hidratação, Erika, é importante para dormir? Sim, é muito importante para dormir. Lembrem-se, ninguém dorme bem se não estiver alimentado e não estiver hidratado. Você com sede consegue dormir? Não. Você só sente sede se você estiver desidratado. A sede é um sinal de desidratação, tá? Então, não é para estar acordando à noite com sede se você fez a sua hidratação da forma correta, né? Arlene colocando, na França, o soninho após o almoço é hábito liberado, exatamente. Na França, na China também. Na China é muito comum você ir numa praça e encontrar uma pessoa dormindo. Porque é um hábito das pessoas de ter esse momento de descanso. Significa que a pessoa trabalhou tanto que ela está cansada e ela está repousando. E eles dão muito valor ao sono, né? Tanto que os chineses são referência em saúde, né? Em longevidade. É a população que tem a maior longevidade. E aí isso tudo vai influenciar, né, no funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo, de todos os órgãos do nosso corpo. Nós precisamos ter o triptofano. E aí o triptofano, ele é um aminoácido essencial precursor da melatonina. A melatonina é aquele hormônio que faz com que a gente entre no sono REM, tenha um sono reparador. Erika, como é que eu faço para ter triptofano? Uma dica bem simples agora para vocês. Criem o hábito de comer de 1 a 3 kiwis. Sabe o kiwi, aquela frutinha verde? Criem o hábito de comer de 1 a 3 kiwis à noite. O kiwi, ele é uma fruta rica em triptofano e ele vai te ajudar a produzir, a melatonina, tá? Você está entregando a matéria-prima para a produção do hormônio. Então, você vai ter uma qualidade de sono melhor, tá? Lívia, respondo sim, Lívia. Quando eu terminar aqui, eu dou uma olhadinha no direct, tá? Então, essa é uma dica muito boa, tá? Cuidar da sua alimentação. Como é que eu cuido da minha alimentação? Quando você está enfesado,
cheio de cocô, cheio de fezes, constipado, você consegue ter um sono reparador? Não, não consegue. Mas, Érica, eu sou constipada sempre. Tem algumas coisas muito simples que a gente resolve constipação. Começa por onde? Pela boca. Melhor forma de resolver constipação é pela boca, tá? Tem vários probióticos, prebióticos que auxiliam? Sim. Não adianta você tomar os melhores probióticos, importar probiótico 20 bilhões de cepas, 50 bilhões de cepas, se você tá comendo coxinha, Coca-Cola, você não toma líquido, não vai adiantar de nada, né? Então, cuide da sua alimentação. Tenha hábitos alimentares saudáveis. Ah, Érica, eu gosto da coxinha. Vocês acham, sinceramente, que eu nunca comi uma coxinha na vida? Vocês acham que eu nunca comi um sanduíche? Que eu não como pizza? Como. Sim. Mas tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. O segredo está no equilíbrio. Eu também não sou a pessoa que come coxinha todos os dias, na verdade, muito raramente. Mas eu como. Mas tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. E ter uma alimentação saudável é mudar um hábito. Hoje eu recebi uma paciente e ela me dizendo, era retorno dela, e ela muito melhor, ela dizendo, é porque a pessoa tem 50 anos. E aí mudar o que você viveu durante 50 anos em 60 dias é muito difícil, mas é muito prazeroso. Então essas mudanças, elas existem e elas precisam existir, né? Daisy colocando aqui, o próprio kiwi vai ajudar na motilidade intestinal também, exatamente, Daisy. O kiwi, além de ser rico em triptofano, ele tem fibras que vão ajudar no intestino a funcionar de uma forma mais eficiente, tá? Então, ele traz vários benefícios. Olha a dica de doutora Daisy, façam, coloquem pra gente. Faça 3 dias seguidos. E me digam o que vocês notaram. Qual foi a diferença que vocês notaram? É surreal. Muito, muito bom. Tá? Melhor do que muita medicação controlada para dormir. Que só vai fazer o quê? O que é que a medicação controlada faz? Ela te apaga. Ela apaga os seus neurotransmissores. E aí você acorda durante a manhã como se tivesse corrido o dia todo. Porque você não chega nessa fase REM de sono. Ou você passa a noite sonhando, ou você fica naquele sono apagadona e acorda de manhã cansada. Acorda pela manhã como se não tivesse dormido. Isso não é sono reparador, tá? A nossa intenção aqui é criar esses hábitos, criar essa rotina do sono. E lembrem-se, cada pessoa precisa ter a sua rotina específica. Mas por que, Érica? Porque eu tenho as minhas peculiaridades que são diferentes da sua. Eu tenho hábitos que eu mantenho, eu estudo todos os dias, tá? Às vezes meu marido nem percebe, mas eu tô na cama do lado lendo um livro, eu tô na cama do lado lendo um livro pelo telefone, pelo tablet, no computador. Mas eu tenho o hábito de estudar. Eu tenho 3 filhos pequenos. Então, eu tenho hábitos que são diferentes dos hábitos de vocês. Então, é extremamente necessário que você crie a sua rotina do sono, sabendo que o nosso corpo, ele precisa de respeito. Ele precisa ser respeitado. E ele precisa respeitar o quê? Horários. Eu vou usar a cama para quê? Para dormir, tá? Quando eu tô fazendo essa minha rotina de sono, eu uso a cama para dormir. E aí eu vou me desprendendo, né? Eu faço lá as minhas leituras, eu tomo um chá. Toma um chá à noite no lugar do café. Se você tá com dificuldade para dormir à noite, para pegar no sono, tira a tua cafeína da noite. Muita gente hoje sofre de problemas de insônia, problemas com insônia, pelo aumento da cafeína no corpo, tá? Então, tira esse café da noite. Ah, Érica, eu sou viciada no café. Toma seu café de manhã, não tem problema. Mas tira o café da noite. Suiane colocando, eu retirei o café da noite e isso me ajudou bastante. Exatamente. Porque vai nos ajudando a desacelerar. Troca esse café da noite por um chá, tá? Olha aí. Suiane trocou o café por um chazinho de mulungu. Exatamente. Você pode fazer um blend de chá. Você compra lá mulungu, passiflora, camomila, tritura tudo junto,
Eu gosto muito mulungu, passiflora, camomila, erva cidreira. Você tritura essas ervas, deixa lá reservado. E aí quando você for fazer o chá, você coloca a colher de sopa dessa tritura de ervas, dessa mistura de ervas. Melissa também muito bom, doutora Deise, isso mesmo. E aí você faça esse chá, toma esse chá à noite. Lembra que a sua rotina começou de manhã. Você tem a rotina de acordar todos os dias às 6 da manhã, às 5 da manhã. A rotina é sua. Acordou às 6 da manhã, fez as suas atividades do dia, né? E aí foi correndo o dia, almoçou, descansou 20 minutinhos, continuou o seu dia de trabalho, tá? Muito importante. Continuou o seu dia de trabalho à noite. Tirou o seu café, porque você sabe que o café estava ali acelerando e todo excesso sobra. Não esqueçam disso. Todo excesso sobra alguma coisa em algum momento, tá? Shirley colocando aqui, Shirley, enfermeiro incrível lá, alagoano. Tire também a TV do quarto. Exatamente, Shirley. Até aquela luzinha da televisão, ela emite radiação, tá? Que é também um dos itens muito importantes. Eu sempre peço para os pacientes tirarem e perderem o hábito de dormir com o telefone do lado da cabeceira da cama. As pessoas às vezes colocam o telefone para piorar, botam uma tomada do lado da cama e botam o celular para carregar à noite, passar a noite do lado da sua cabeça carregando. E ele está emitindo radiação, tá? Essa radiação ela acaba acumulando no nosso corpo. Depois a gente faz outra live para falar como eliminar essa radiação. Depois a gente conversa sobre isso. Tomei o meu chá, me desliguei, né? Jantei, fiz minhas necessidades e aí cria a rotina. Toma um banho, leia um livro, faça uma meditação, se desligue de aparelhos eletrônicos. Ah, eu só consigo dormir assistindo televisão. Não. Qual é a qualidade da informação que você está recebendo e que vai ficar no seu inconsciente? Será que realmente é necessário? Crie hábitos saudáveis de sono, tá? A intenção de nós estarmos aqui hoje é partilharmos hábitos saudáveis para que você possa respeitar o seu corpo, para que você possa respeitar o sono do seu bebê, né? E aí você vai criando esses hábitos diariamente. E você vai tendo qualidade de sono, porque o seu corpo ele vai entendendo esse funcionamento e ele passa a ter rotina. O nome disso é rotina. E aí o que é a rotina mais uma vez? Quem pode me dizer o que é a rotina? O que é essa rotina do sono? O que é essa higiene do sono que nós estamos falando? É a criação de hábitos. Tá? Então, o que eu queria passar para vocês hoje é justamente isso. É criar essa rotina, esses nossos 30 minutinhos de hoje, almoçando com você. É para trazer a importância da criação dessa rotina, tá? Ontem eu coloquei nos stories, ainda está uma frequência, a frequência 852 Hz. Eu vou até trazer depois uma postagem para vocês falando sobre essas frequências, a importância dessas frequências, né? O nosso cérebro, ele vibra em frequências, ele tem quatro frequências cerebrais que são extremamente importantes, a beta, a alfa, teta e a delta. E essas frequências, elas são medidas em hertz, todo mundo tem essas frequências, tá? E elas ativam ou desativam algumas coisas no nosso cérebro. Ontem eu trabalhei com aquela frequência que eu postei para vocês. Eu passei a tarde ouvindo aquela frequência. E eu estava no final do dia tão bem, tão bem. Foi um dia de terapias, um dia incrível e eu estava extremamente disposta. No final do meu dia eu estava muito feliz e muito disposta. E eu sei que aquela frequência que eu passei o dia inteiro ouvindo contribuiu para isso. Porque ele entra no seu subconsciente. Essa frequência ela é absorvida pelo seu subconsciente. Então, Érica, então eu posso colocar uma frequência para dormir? Pode sim. Existem frequências que nos levam ao sono profundo, tá? Tem a frequência 432 Hz. Como é que você acha essa frequência? No YouTube.
você pode colocar lá 432 Hz, tá? 432 Hz. Faz uma busca básica aí no seu YouTube e coloca 432 Hz. Tem uma que eu gosto muito, que é uma flor de lótus. E eu vou até tentar colocar aqui para vocês verem qual é. Tô na frente do computador. E aí essa frequência, ela nos ajuda a várias coisas, inclusive a chegar num sono reparador, tá? Coloca um som de água, tem vários sons que podem nos ajudar na internet. Ah, Erika, mas eu tenho que estar longe do telefone. Sim, você tem que estar longe do telefone. Então grava isso num pendrive, coloca um sonzinho ambiente no seu quarto, tá? Programa isso para ser um período de 30 minutos, 40 minutos de música e que depois esse sonzinho desligue só. Que você possa entrar nesse sono reparador, tá? E ele vai te ajudar a entrar num sono profundo, certo? Então, as dicas de hoje: criem a sua rotina do sono, façam o teste de comer de 1 a 3 kiwis por noite durante pelo menos 3 noites seguidas. Lembre, provavelmente no primeiro dia vocês não vão sentir muita coisa, mas quando a gente cria o hábito, a gente consegue sim muito resultado, certo? Lembrem-se da importância da criação de hábitos desde os nossos filhos, das nossas crianças. Não é só eu que preciso ter hábitos. Se eu sou mãe, se eu sou pai, eu tenho responsabilidade e obrigação de criar hábitos também para os meus filhos, certo? Isso aí é coisa que a gente ensina desde muito pequeno. Então, crie hábitos para os seus bebês, tá? E uma outra dica muito importante é o chá, né, que a gente falou, e a frequência 432 Hz. Tem várias frequências, depois a gente vai fazer uma live só para falar sobre essas frequências. Tem 432, 528, 852. As vibrações mais altas, elas nos levam às melhores emoções e às melhores sensações, tá? Ninguém que esteja triste, que esteja doente, vai estar numa vibração alta. Ele vibra muito baixo. E nós mudamos e nós emitimos uma vibração, certo? Então, deixa eu ver se eu acho aqui a frequência que eu falei para vocês, para me mostrar aqui. Você chegar aqui no YouTube, vou girar aqui a câmera para vocês verem meu computador. Você chegar aqui no YouTube, aí você coloca, ó, 432 Hz. 432, tá? Pesquisa. Para mim, ela já aparece aqui, ó. Essa frequência aqui. Deixa eu passar aqui esse anúncio. Pronto. Ouçam essa frequência. Essa frequência, ela nos leva a um sono profundo, a um sono de reparação a nível de DNA. Então, dormir com essa frequência, ela vai lhe dar qualidade de sono, tá? E ela vai te trazer também uma reparação bem mais profunda. Então, o meu fígado vai conseguir se regenerar mais fácil, tá? Procurem essa frequência no YouTube. A frequência que eu postei ontem também é incrível, certo? Busquem, criem a sua rotina e tenham qualidade de sono. Porque ter qualidade de sono também é ter qualidade de vida, tá ok? Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada pela partilha. A live de segunda foi incrível. Essa também. Vocês são fantásticos. Muito, muito obrigado pela vida de cada um de vocês, tá? Vamos fazer um print. Quero que vocês façam um print agora. Deixa eu fazer aqui.
Pronto. Vamos fazer um print e eu quero que vocês postem esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês postem, que vocês me marquem, tá? Para que eu possa estar repostando vocês também. E para que outras pessoas possam vir partilhar junto conosco desse momento toda segunda e toda quarta-feira. Lembrem, toda segunda e toda quarta-feira nós estaremos juntos aqui às 12h12. Segunda não tive como estar às 12h12 em ponto, por problemas no consultório, hoje também, mas estamos aqui, tá? E eu espero vocês segunda-feira. Lembrem-se, 2022 é um ano de muito sucesso, de muitas mudanças e de muitas novidades aqui pra gente, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada por me deixar almoçar com vocês. Lembrem-se, sejam pessoas de valor, sejam profissionais de valor. Entreguem valor aos seus pacientes, tá? As pessoas, tem muito profissional aqui agora. As pessoas que vão atrás de você, eles não vão só atrás do seu serviço. Então, entregue a eles muito mais do que o que eles podem ir atrás. Surpreenda. Vai ficar gravada assim, Elisa. Surpreenda os seus pacientes, surpreenda as suas famílias, se surpreenda, se supere todos os dias. Seja um profissional de valor, tá? Um beijo grande, muito, muito obrigado por todos vocês. Façam a sua rotina do sono e me contem aqui como foi, tá? Um beijo grande.